Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre gestão de risco utilizando o DeltaTrader Zeus, tá? Mas diferentemente das últimas aulas, pessoal, nessa aula de hoje eu quero fazer uma rápida introdução para vocês sobre a ideia por trás da gestão de risco, ok? Então, depois que eu fizer essa introdução rápida sobre gestão de risco, eu quero mostrar para vocês exemplos práticos de como que a gente utiliza o DeltaTrader Zeus para fazer gestão de risco, ok? Então, primeiro alguma teoria rápida, tá? Alguns slides aqui para vocês poderem entender qual que é a ideia geral por trás da gestão de risco, tudo bem? Utilizando aqui, pessoal, o sábio chinês, né, que escreveu o livro A Arte da Guerra, né, Sun Tzu, ele tem uma frase célebre que diz muito respeito ao que a gente quer falar aqui nessa aula de gestão de risco, tá? Ele diz que toda batalha está ganha antes mesmo de ser travada. Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia geral por trás da gestão de risco é que você precisa conhecer o quanto você está disposto a perder antes mesmo de entrar na operação. Então, uma ideia normal que a gente tem nos traders mais iniciantes, o pessoal que é mais novato na área de trading, é que você comete o erro básico de, por exemplo, operar sem saber aonde você vai posicionar o seu stop loss, né? Então, eventualmente você não sabe aonde você vai posicionar o seu stop loss. Tem muita gente que opera sem stop loss. Então, assim, esses erros vocês vão ver que às vezes custa muita grana, né? Você precisa perder muito dinheiro para você perceber que se você tivesse utilizado o stop, né, você eventualmente teria evitado um prejuízo muito grande. Então, eventualmente isso demanda, né, uma certa dor no bolso para que a gente consiga aprender da pior forma possível, que realmente em toda operação a gente precisa colocar stop loss, tá? Então a ideia geral por trás da gestão de risco é que a gente precisa conhecer o risco da operação antes de abrir a posição, tá? Então, assim, antes de você boletar, ou antes do robô boletar, você já precisa deixar ele configurado, conhecendo exatamente qual é o risco máximo que você quer ter por operação, ok? Bem, então aqui eu tenho 3 exemplos rápidos de quanto que um stop loss representa financeiramente em relação a algumas operações ou algumas formas de parametrização de operação que normalmente são utilizados por traders, tá? No exemplo 1, é muito comum, por exemplo, quando você opera ações, você trabalhar com stop loss fixo em centavos, né, e uma quantidade fixa de ações. Por exemplo, eu quero posicionar o meu stop loss em 25 centavos e eu estou boletando 1.000 ações. Então, nesse caso, se você levar um stop de 25 centavos em 1.000 ações, financeiramente falando, isso representa um prejuízo de R$ 250. Ok? A mesma coisa pode acontecer quando você opera mini índice, pessoal. É muito popular, é muito comum quando você opera mini índice você trabalhar da seguinte maneira: olha, meu stop é de 250 pontos e eu estou operando 5 mini contratos. Percebam que, né, nos dois casos, no exemplo 1 e no exemplo 2, você tem aí um stop loss definido de forma rígida e uma quantidade de lotes a serem operados também definida de forma rígida, tá? Nos dois exemplos você tem aí, no caso, prejuízos de R$ 250, ok? Já no terceiro exemplo, você operando aí mini dólar, né, 5 contratos de mini dólar, se você perde 5 pontos, você chega também no valor, né, de R$ 250 de prejuízo, ok? Então, assim, isso tudo que eu estou mostrando para vocês são formas populares de operação, tá? O que eu chamo de popular, pessoal? Popular é que quando todo mundo utiliza boleta, por exemplo, pessoal, você vai lá e seta, né, a quantidade a ser operada de forma rígida, ou a distância do teu stop loss, do teu take profit de forma rígida, tá? Então, assim, é muito comum você determinar as quantidades e as distâncias de forma rígida. Então, eu estou fazendo alguma conta aqui para vocês poderem entender como que isso deve ser calculado para fins de cálculo do tamanho do prejuízo financeiro da operação. Ok? Nos 3 exemplos, eu tenho um prejuízo financeiro de R$ 250. Beleza? Bem, dito isso, a gente agora vai para o problema que isso causa. Tá?
Em todos os três casos, pessoal, que eu mostrei para vocês, né, nós temos de novo, né, distâncias fixas, né, ou rígidas, né, e quantidades também fixas ou rígidas. Qual que é o problema, pessoal? O problema é que uma sequência muito grande, né, uma sequência consecutiva de stops, que isso é extremamente comum na bolsa, tá? Isso pode causar um drawdown muito forte no teu capital. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu estou operando um capital de 10 mil reais, beleza? Eu vou lá e utilizando, de novo, as distâncias fixas e o lote fixo, né? 25 centavos, 1.000 ações ou, enfim, 5 mini contratos, 250 pontos, né, no índice e por aí vai. Aqueles exemplos que eu dei anteriormente. Se você leva um stop, tá? Supondo que num dia muito ruim, tá? Você leva um stop e perde R$ 250, ou seja, você perdeu 2,5% do teu capital, beleza? Agora, como você não modificou, não reparametrizou as tuas distâncias e muito menos o lote que você está operando e você tem margem para fazer esse tipo de operação, no segundo stop, quando você leva o segundo stop, pessoal, você vai levar o mesmo stop financeiro de R$ 250. Só que agora você não tem mais 10 mil reais. Percebe que no primeiro stop você já tinha 10 mil, ao levar o primeiro stop você tem agora um capital de R$ 9.750. Tá? Então, quando você leva um segundo stop de R$ 250, né, percentualmente falando, nós temos agora R$ 250 sobre um capital atualizado de R$ 9.750. Ou seja, percentualmente falando, esse meu stop não é mais de 2,5%. Tá? Esse meu stop loss agora é de 2,56% do capital que eu tenho. Perfeito? Bem, então essa sequência é válida também quando eu levo o terceiro stop, né, de R$ 250, só que agora o meu capital é de R$ 9.500, tudo bem? Então, R$ 250 de stop sobre um capital de R$ 9.500, isso, né, percentualmente falando, equivale a um prejuízo de 2,63% do seu capital. E por fim, pessoal, o quarto e último stop de R$ 250, né, em relação a um capital atualizado de 9.250, isso porque você já levou R$ 750 de prejuízo para casa, por conta de 3 stops consecutivos, né? Então, R$ 250 sobre um novo capital de 9.250, e aí você tem agora um prejuízo de 2,7% do teu capital. Tudo bem? Portanto, uma sequência de 4 stops de R$ 250, isso faz com que você tenha um drawdown de 10% no teu capital. Tudo bem? E aí o teu capital original, que era de 10 mil, né, ele depois de 4 stops consecutivos, ele acaba virando R$ 9.000, e aí você tem um drawdown de 10%. Ok? Bem, aonde que entra a tal da gestão de risco? Tá? Como que a gente faz aí na teoria para controlar o risco? Tudo bem? Imagine agora que você vai fazer o controle do tamanho da perda desejada antes de entrar na operação. Tá? Então, isso é o que você chama de gestão de risco. Então, a gente toma por base o mesmo capital de 10 mil reais. Tá? Tomando por base aquele mesmo capital de 10 mil reais, quando você leva o primeiro stop de 2,5%, tudo bem, esse daí é igual ao exemplo anterior. Tá? Você vai perder R$ 250 e agora o tamanho da tua conta é de R$ 9.750. O que acontece, pessoal, é que quando você agora leva o segundo stop de 2,5%, esse segundo stop deve ser calculado não sobre o capital de 10 mil. Tá? Ele deve ser calculado sobre o teu novo capital, tá? Que agora é de R$ 9.750. Então, tomando por base R$ 9.750, tá? 2,5% de 9.750, a gente chega em R$ 243,75. Tudo bem? Então, se eu levo um segundo stop, eu não vou ter mais R$ 9.500, eu vou ter R$ 9.506,25. Tá? Então, assim, eu acabo diminuindo um pouco o meu stop, vocês vão entender a consequência prática disso daqui a pouquinho, nos outros exemplos que eu vou dar para vocês. Ok? Então, assim, se eu levo um segundo stop, meu capital agora vem para R$ 9.506. Ok? É óbvio, pessoal, que se eu tiver uma eventual terceira operação, eu não sei se eu vou levar, né, se eu vou levar um stop ou se eu vou ter um lucro nessa operação.
Só que na hora que eu faço o cálculo da posição que eu posso assumir, né, eu faço esse cálculo de acordo com um prejuízo de 2,5% de R$ 9.506,25. Ou seja, o meu prejuízo máximo na terceira operação não pode ultrapassar R$ 237,66. Tá? Então, assim, fazendo a sequência até a quarta operação, perceba que agora a cada stop que eu vou levando, né, eu vou reduzindo ainda mais, né, o tamanho financeiro do stop em relação, né, ao tamanho da minha conta. Agora, percentualmente falando, estamos falando de 4 stops de 2,5%. Tá? Então perceba que agora o stop ele é dinamicamente ajustado. Ele não é mais ajustado de forma fixa, como nos exemplos que a gente, né, utilizou ainda há pouco. Então, isso aqui é uma crítica, né, que eu faço todo mundo aí que opera utilizando stops rígidos, distâncias rígidas, posições rígidas. Então isso é muito comum na área de trade, tá? É muito comum na área de trade. Então o que a gente vai fazer aqui agora é ir ajustando aquela distância, ou perdão, o tamanho do stop loss, né, o tamanho do lote, para que quando eu leve meu stop, eu leve meu stop de forma que ele não ultrapasse 2,5% do tamanho corrente da conta. Tudo bem? Então, o resultado final aqui, pessoal, é que no primeiro exemplo, eu acabo finalizando aqui com um capital de R$ 9.000, ou seja, eu tenho um drawdown de 10%. Já no meu segundo exemplo, eu tenho um capital de R$ 9.036,88, portanto, um drawdown de 9,63%. Tá? Então, aqui, o controle de risco, ele acabou fazendo o quê, pessoal? Ele acabou contribuindo para que eu fizesse um controle do drawdown do meu capital. Tá? Então, assim, a perda máxima do meu capital, que no primeiro exemplo, né, onde tudo era rigidamente definido, né, chegou a 10%, aqui no segundo exemplo eu acabei reduzindo o meu drawdown de 10% para 9,63% por conta do controle, né, da gestão de risco que eu faço em cada uma das operações. Ok? Bem, pessoal, então essa é a ideia básica por trás de gestão de risco. E agora, na segunda aula, que a gente vai começar daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na prática essa gestão de risco utilizando o DeltaTrader Zeus. Ok? Obrigado e até a próxima aula.